Vamos lá, nesse vídeo eu vou te explicar como que você vai montar um plano para a sua aprovação ou seu aprendizado. Eu vou te ensinar como que você vai colocar isso num cronograma para você não esquecer nunca mais o que você estuda e também conseguir montar revisões e ser muito mais produtivo. O nome da estratégia é PAP. Plano de aprovação previsível ou plano de aprendizagem previsível, dependendo do seu foco. Com ele você consegue estudar com segurança, sem ter nervosismo na hora de estudar, sem ter ansiedade na hora da prova. Você não se sente sobrecarregado com as atividades, com as matérias, com o conteúdo que você precisa aprender. E aí você vai se tornar um estudante independente, um estudante que sabe lidar com a procrastinação, consegue ter foco no que precisa, no que quer alcançar e que usa o máximo do seu potencial nos estudos. E eu vou até deixar aqui, né? Como em até 3 semanas você pode descobrir o exato dia que você vai estar pronto para passar ou para aplicar o que você aprendeu. E aí, só para deixar claro, né? Você estar pronto não quer dizer que você vai ter sucesso. Porque tem muita gente que está pronta já, mas não consegue passar numa prova, por exemplo. Com certeza você já deve conhecer alguém que passou por essa situação, ou talvez você mesmo esteja passando por essa situação. E aí, montando o PAP, você vai descobrir o prazer que é estudar, porque você vai começar a entender como as coisas funcionam. Você vai ter uma estratégia para você sempre acompanhar a sua evolução. E aí você vai, enfim, começar a estudar melhor, começar a acertar mais coisa, começar a ficar com menos dúvida, começar a conquistar algumas coisas pequenas, e aí você vai passar a realizar seus sonhos, passar no seu concurso, no seu vestibular dos sonhos, ter uma carreira de sucesso, tudo isso usando o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Bom, e para quem serve essa estratégia do plano de aprovação previsível? Serve aqui, ó, para quem já estuda, mas se sente perdido na jornada. Serve para quem já está pronto para passar, mas não sabe o que está faltando. Quem está começando a estudar agora e quer a melhor estratégia. E pessoas que às vezes são apaixonadas por estudar, mas querem ter resultado, porque o mundo não vive só de paixão, né? A gente tem que ter algum tipo de resultado para valer a pena o que a gente está estudando. Ah, mas em que contexto que essas pessoas se encaixam e a estratégia funciona? Então tem aqui, ó, os tipos de estudante. Para quem estuda sozinho, faz cursinho, tá voltando a estudar agora, tá no colégio, faculdade, já tá no mercado de trabalho. E as provas, pode ser prova do dia a dia, faculdade, escola, vestibular, concurso, Enem, Banco do Brasil. Eu tenho um aluno que passou no Banco do Brasil. Polícia, EA, SpaceX. Eu tenho uma aluna que passou também na SpaceX esse ano. ESA, residência. Residência é uma prova? Eu não sei, eu sei que tem uma aluna minha que passou em medicina e ela disse que hoje usa a estratégia do PAP para estudar para residência. Em qualquer contexto, tá? Se você é uma pessoa que tem interesse por estudos, por melhorar os seus estudos e sabe que melhorar nos estudos vai te fazer ter mais sucesso, esse vídeo vai servir muito bem para você. Então, será que funciona, né? Aqui tem alguns resultados dos meus alunos. Tem aqui um aluno, né, que falou: licença, Luiz, eu estava revendo as aulas da semana 1. Você foi certeiro a respeito do cérebro reconhecer padrões. Ontem, na prova do IME, bati o olho e já sabia. Isso é o que eu falo na minha primeira aula, tá? É sobre como o cérebro humano funciona, especificamente para os estudos. E a primeira aula, o cara foi na prova do IME, que é uma das provas mais difíceis do Brasil, e conseguiu se dar bem lá, né? Aqui um outro aluno, né? Esse aluno aqui, ele tinha acertado, sei lá, 70 questões no Enem ano passado, 60 questões. E aí, esse ano ele já botou, ó, acertei 120, mas com o gabarito oficial foi 125. E o corretor da redação do meu curso disse que se o corretor fosse muito chato, me daria 980. Então é um cara aqui, ó, que estava lá embaixo e conseguiu subir na jornada dos estudos, né? Aí aqui do lado, ó, mandei aqui um material para o aluno, né? Um material personalizado que eu faço aqui. E aí ele falou: nossa, tudo isso, ele ficou assustado, né? Eu vou mostrar como que é essa planilha que eu mandei para ele aqui. E aí muita gente que passa nessas provas que eu mostrei aí, essas provas também que meus alunos passaram, passa porque sabe montar uma estrutura de organização, priorização e aplicação do conteúdo que você vai aprender nos próximos minutos, tá? Então, se você quer ter resultado, se você quer entender como nas próximas semanas você pode já estar se tornando um estudante de alto nível, aplicando a estratégia que me fez passar no ITA, então continua assistindo esse vídeo que eu acho que vai ser muito interessante para você.
E de onde surgiu tudo isso? De onde surgiu essa estratégia, né? Bom, eu era um cara que eu já tinha achado meu potencial nos estudos, né? Então, comecei a estudar mesmo para valer com uns 14 anos de idade. E aí eu tentei de tudo. Eu tentei Olimpíada, escola técnica, EA, colégio naval, e não consegui nada. Graças a Deus que eu não ia dar certo nesses lugares, não. Mas aí no terceiro ano do ensino médio, eu decidi que eu queria estudar para o ITA. E aí lá na turma ITA, no terceiro ano, eu desisti da Olimpíada, nunca tinha conseguido conquistar nada na Olimpíada. Decidi começar a estudar para o ITA. E aí no ITA, como tudo que eu já tinha tentado na minha vida, tentei 2 vezes, também não consegui nada. E para mim isso aquilo ali foi uma pancada, né? Tem até aqui uma reflexão que eu deixei que é uma frase do Mike Tyson. Todo mundo acha que tem um plano até tomar um soco na boca. Quando nessas lutas de alto nível tem nocaute, é quando o cara consegue surpreender o outro. Quando ele usa uma estratégia que ele nunca usou, quando ele, no calor da emoção ali, ele consegue uma coisa muito habilidosa e consegue surpreender o cara. Mas se não fosse, é muito difícil o cara tomar um nocaute no meio da luta. E foi isso daí. Eu tomei 2 socos na boca da prova do ITA. Eu era um cara muito, assim, doidinho. E eu percebi que não é normal você ser surpreendido pela prova, né? O normal é agir como os boxeadores aqui agem. Os caras, eles sabem o movimento inteiro do adversário deles, sabe tudo. E o meu único adversário naquele momento ali era a prova. Eu tomei 2 nocautes. E aí, depois desses 2 nocautes que eu tomei, eu desanimei. Eu não queria continuar estudando pro ITA. Eu já tinha gasto muita energia. Eu achei que não era para mim. Mesmo em 2 anos estudando para a prova, eu não tinha aquela segurança do conteúdo, sabe? Eu não me sentia uma pessoa experiente mesmo tendo estudado 2 anos para a prova. Olha que loucura. Então ali, ó, eu não quis saber, larguei de mão. Já tinha feito o Enem, já estava só esperando a nota do Sisu. Mas minha mãe, ela começou a insistir para eu fazer o ITA de novo. E aí ela falou com o meu coordenador lá do cursinho. Aí a gente foi lá na sala dele. Eu tenho uma lembrança muito clara da gente subindo as escadas, indo para a sala do coordenador. A porta era assim, bem do lado das escadas. Aí eu abrindo a porta, ele lá, aí só nós 3 na sala. Aí ele começou a falar: não, porque você é um cara competente, que você vai conseguir, que não sei o quê. Sendo que eu não tinha nada demais, assim, nos meus resultados, né? Só era papo de coordenador. Aí ele insistiu: não, porque você é um cara inteligente, e eu sei que você vai passar, e não sei o quê. E minha mãe do meu lado falando que eu vou passar, e que não sei o quê. E aí eu. Tá bom, vou tentar de novo, fazer mais um ano de cursinho. E aí, mesmo tendo tirado uma nota ok no Enem, que provavelmente eu ia passar em engenharia de computação, que era o que eu queria na época, eu decidi continuar mesmo no cursinho. Mais um ano de cursinho. Vai, vamos lá. Minha mãe tá pedindo, então ela não pode reclamar que eu tô demorando para arrumar emprego nem nada, né? Porque foi isso que eu pensei na época. Aí eu não tinha mais aquele ânimo para estudar muitas horas, que é o normal, né? Normalmente a galera estuda pro ITA. Estuda 6, 7 horas por dia. Eu não tinha mais esse ânimo, eu conseguia estudar no máximo umas 3 horas, porque na minha cabeça eu já tinha desistido. E aí, naquele momento, eu precisava de uma estratégia para se encaixar nas poucas horas que eu estava estudando ali, que eu estava tendo paciência para estudar. E seguir o cursinho não servia, porque o cursinho, o que que ele faz, né? O que que o cursinho faz? O cursinho é ótimo para te mostrar o conteúdo, para você entender o que que você tem que estudar, o que que você tem que estudar. Mas o como estudar, o cursinho ele não mostra muito. A ordem que ele mostra o conteúdo, a forma com que ele mostra o conteúdo é ele tentando te empurrar ao estilo de ensino dele. Imagina ali uma sala com 200 pessoas, e vamos dizer ali que tinham 50 que tinham bolsa. Então tem 150 pessoas que pagam, que estão ali naquela sala, e eles têm que agradar essas pessoas para elas não saírem do cursinho deles. Eles podem até conseguir acertar para um aluno, para outro, mas o normal é que eles não acertem para todo mundo. É impossível agradar todo mundo, né? E aí eu, apesar de entender que para passar no ITA eu precisava de uma estratégia diferente, eu não estava preocupado, porque na minha cabeça eu ia tentar o ITA só por tentar e meu foco ia ser no Enem, para eu passar também na UFC lá e conseguir ir para o curso que eu queria. Até aí tudo bem, né? Pelo menos era o que eu pensava, porque depois disso, o cursinho, ele cometeu um erro, mas foi o erro que salvou minha vida. Era um dia que eu estava assistindo uma aula importante, lá, né, de um assunto que caía muito no ITA, e o coordenador, no meio dessa aula importante, ele me chamou para fora da sala, e aí ali na hora todo mundo ficou se olhando, né, me olhando, e eu, pô, fiz alguma coisa errada, cara, porque o cara me chamar no meio dessa aula importante aqui, eu saí, quando saí da sala,
Ele chegou e começou a falar pra gente lá. Era eu e mais duas amigas, a Rebeca e a Alicia. E aí ele começou a conversa se desculpando e que não sei o quê. Quando eu contei essa história pra minha namorada, ele até disse: quando o cara começa se desculpando, vai dar merda. E realmente, né? Na época, o cursinho ele escolhia algumas pessoas para pagar a inscrição do Enem. Ele começou a falar: gente, tô pedindo desculpa para vocês porque eu quero dizer que, apesar da gente ter se comprometido de pagar a inscrição do Enem, descobri hoje que a inscrição do Enem de vocês não foi paga. E já tinha passado o prazo de vencimento. Cara, aquilo ali pra mim, e não deu tempo nem de pensar, porque na hora que isso daí aconteceu, já voltei pra sala de aula pra assistir aquela aula que era importante. Mas aí depois, claro, a gente saiu pra conversar. Algumas pessoas disseram até pra gente processar a escola. E eu disse: não, cara, não vai dar certo processar, não vai dar em nada. Eu não sei o que você acha aí, mas na minha opinião, a gente terceirizou o pagamento da inscrição do Enem. E eu achei que não ia dar em nada tentar processar a escola, né? Aí a Alice até falou, né? Bom que agora a gente tem mais uma motivação para passar no ITA. Aí mal sabia ela, né? Que, que eu já tinha desistido do ITA. Eu não falei nada porque eu não tinha contado para ninguém, né? Que eu tinha desistido do ITA. Eu tinha até. Só de lembrar aqui já me dá um frio na espinha aqui. Porque eu tinha vergonha de dizer, né? Chegar lá, não, porque eu desisti do ITA. Imagina a minha situação. Eu tinha duas opções. Ou eu passava na prova mais difícil do Brasil, ou eu teria que fazer mais um ano de cursinho, porque eu não tinha segunda opção. Bom, mas na mesma época que isso aconteceu, tava tendo aquele boom dos coaches, né? Que o pessoal tinha acabado de descobrir o que era coach, tava tendo curso de coach para todo lado, e era todo mundo falando de mindset. E eu não gostava muito dessa vibe de coach, né? Eu achava chato. Mas foi por causa disso que eu descobri uma frase. A frase é essa daqui, ó. As pessoas que desistem facilmente só desistem porque não têm clareza no que buscam. Cara, como eu disse, eu não gosto de papo de coach, mas eu admito que esse daqui me ajudou. Foi daí que eu percebi que quando eu estava estudando as coisas, eu não sabia muito bem o porquê. Eu não tinha essa clareza. Eu perdia muito tempo estudando assunto que não precisava. O próprio cursinho fazia muito isso. Alguns professores passavam meses num assunto que mal caía na prova. E não era só meu cursinho, eu tinha colegas que haviam estudado em outros cursinhos, dos mais famosos do Brasil, e eles diziam que tinha esse mesmo problema. E aí sempre tinha aquele estresse no final do ano de os professores fazerem um cronograma para eles ali, mas eles virem que não dava para terminar o conteúdo, e aí no final era sempre corrida. Todos os anos que eu fiz o cursinho, eu tive que aprender eletromagnetismo e teoria da relatividade em um mês. Eu estava preso na matrix do método tradicional, que é onde você deve estar agora, né? E a gente sabe que o método tradicional, ele não funciona. Porque dá uma olhada aqui, ó. 95% das pessoas saem do ensino médio sem as habilidades básicas em matemática. Então, o resultado de quem segue o modelo tradicional é a mediocridade, ou até pior, você pode ser uma pessoa que está abaixo da média, você está em baixo nível. E foi naquele momento ali, depois que eu refleti, escutei essa frase, todos esses pensamentos passaram pela minha cabeça, eu percebi que eu precisava, por mim mesmo, buscar aquela clareza. E não tem nada que te dá mais clareza na sua vida do que você montar um plano. Se você quiser passar no ITA, se quer passar em medicina, se você quer abrir uma empresa, se você quer ir para a NASA, montar um plano vai te dar clareza. Hoje em dia eu vou para eventos de empresários bem-sucedidos. Todos os empresários bem-sucedidos, eles montam planos. Eles não vão simplesmente, eu vou abrir minha empresa aqui para ver no que dá. Não. Quem faz isso são os empresários de baixo nível. Todos os empresários de alto nível, eles têm um plano. Todos os lutadores de boxe de alto nível, eles têm um plano. Então, se eu quisesse me tornar um estudante de alto nível, eu precisava montar um plano. Se eu, com vários anos de estudo, com 2 anos estudando para o ITA num bom curso, precisava de um plano, imagina você aí que deve estar meio perdido, né? E o que eu poderia fazer? Eu já sabia que seguir o cursinho não era um bom plano, por causa dos motivos que eu já falei aqui. E mesmo se eu quisesse seguir o cursinho, nem dava, porque eu não tinha muitas horas para estudar, eu não conseguia mais. Meu psicológico não deixava. Então, eu comecei a dedicar o meu tempo para buscar essa clareza. Comecei a ver o que eu já tinha errado, eu comecei a ver o que eu já tinha acertado, eu comecei a ver o que eu ainda precisava aprender. E aí eu peguei tudo isso e coloquei num plano de ação para saber para onde eu iria dali onde eu estava e seguir os passos desse plano. E aí eu ainda coloquei alguns espaços
para eu não desaprender o que eu já sabia, né? Porque se a gente não revisar, não ficar, né, ali reforçando o que a gente já sabe, a gente vai esquecer. Pô, e aí eu lembro de alguns detalhes muito específicos enquanto eu seguia esse plano de ação. Aquele coordenador que me deu uma notícia, ele um dia me viu sentado lá no corredor, que eu não conseguia me concentrar muitas horas, por causa do psicológico e tal, então eu tava fora da aula, no corredor estudando. Aí ele chegou: ô Luiz, você não tem aula agora? Aí eu falei: cara, na verdade eu não devia nem estar preocupado em estudar pro ITA agora, eu queria fazer o Enem. E aí ele ficou meio errado ali, saiu de perto. Foi uma sensação boa, vou confessar pra você. E aí, seguindo esse plano, foi uma experiência muito legal, porque foi realmente uma experiência de muita clareza. Eu consegui entender cada passo que eu dava, o tanto que eu avançava. E à medida que eu avançava, eu entendia quantas questões a mais eu acertava em cada prova, porque eu sabia mais ou menos as estatísticas, tudo, cara. Foi uma experiência muito legal. Como eu disse para você, né, no começo do vídeo, foi esclarecedor a ponto de eu entender o prazer de estudar. Começou a ficar leve o meu estudo. E aí eu fui quarto lugar na AFA, passei no IME, inclusive fechei a prova de português do IME. Passei também em alguns vestibulares de medicina, que o cursinho me pagou a inscrição lá, estadual, algumas particulares. Mas, naquele ano, por incrível que pareça, foi a pior prova do ITA que eu já fiz na minha vida. E mesmo assim eu passei. Entrei lá no ITA, fui trabalhar numa empresa de mercado financeiro, ganhando bem. E antes disso e durante isso também, eu comecei a dar aula em cursos livres, né? Aqueles cursos para alunos de baixa renda, que estudaram em escola pública, que agora querem fazer um cursinho, mas não tem dinheiro para pagar. E aí eu comecei a ensinar para os alunos a forma que eu estudava os assuntos. E estava dando resultado para eles. Eu vi que eu conseguia ajudar as pessoas a sair daquela matrix do método tradicional. E aí depois disso eu conheci minha namorada, a Bianca. Também na época ela trabalhava num estágio presencial, ganhava uma mixaria e aí eu fui ensinando ela a achar vaga, ensinei também pelo método que eu vou ensinar para você daqui a alguns minutos. E aí a gente colocou um alvo, deu clareza para o que ela queria. E hoje ela trabalha de home office, ganhando mais que o dobro do que ela ganhava lá. E também tem uma história muito legal de um cara que ele era ajudante de pedreiro. Eu tô tentando lembrar, mas eu não lembro como eu conheci ele. Mas, enfim, ele chegou pra mim, aí falou: cara, me ajuda a estudar e tal, eu te pago e não sei o quê. E aí ele me pagou, eu ajudei ele. E hoje ele tá já montando a base dele e a previsão é que no final do ano que vem ele passe em alguma escola militar. EA, ESA, SpaceX, e é uma história que enche de orgulho, né? E aí você deve estar pensando: cara, o cara era ajudante de pedreiro, ele não ganhava nada. Por que tu não faz de graça? Cara, porque tudo que vem de graça a gente não valoriza. Quer ver só? Quantos materiais gratuitos você tem aí na sua casa, no seu computador, no seu celular, que você nunca nem mexeu? Porque tudo que vem de graça a gente não valoriza, tanto quanto o que a gente paga. E eu queria que ele valorizasse, porque eu queria que ele mudasse de vida ali. Por isso também que talvez ele tenha me oferecido, porque ele sabia disso também, né? Então vamos começar a entender por que mesmo sendo a pior prova do ITA que eu já fiz, foi ainda assim a prova que eu passei. Porque eu tava em alto nível. Essa é a explicação. Eu tava num nível que mesmo a minha pior performance ainda era uma performance suficiente para passar na prova mais difícil do Brasil. E você pode ter essa performance também. Então vou começar entendendo o que é um estudante de alto nível. Quais são as 3 etapas que o estudante de alto nível tem que dominar. Então a gente tem aqui, né? São 3 pilares. O primeiro é intimidade com o conteúdo. Tem que saber o que vai cair na sua prova, o que vai estar lá no momento decisivo, mas não só o que cai. Você precisa entender como cai. Eu gosto de falar que se eu pedir, você vai ter que me dizer um enunciado da sua prova do assunto que eu quiser. Isso sim é ter intimidade com a prova, entendeu? E o segundo aqui é autoconsciência. Essa palavra é muito forte. Ela é uma palavra muito interessante, tanto para o aprendizado, quanto para a saúde mental, quanto para a academia, por exemplo. Se imagina que você é um cara que está na academia, que você pesa 150 quilos e você já quer correr na esteira na velocidade 15. Não vai dar certo, cara. Você vai ter um ataque cardíaco. Então, autoconsciência é uma palavra muito importante. Você tem que entender qual a maneira que você aprende melhor. Aqui a gente vai nomear isso de modelo pessoal de aprendizagem.
mas ainda tem algumas etapas antes também que fazem parte dessa sua autoconsciência. E a terceira etapa que você tem que dominar para ser um estudante de alto nível é essa daqui. É a habilidade extrema de resolver problemas. Não é só uma habilidade de resolver problemas, tá? É uma habilidade extrema. Você tem que ser uma pessoa de alto nível resolvendo problemas, porque são essas as pessoas que se destacam. Eu vou te dar um exemplo. Se tem dois programadores que tem um que entrega o mesmo programa com a mesma qualidade só um dia antes, esse cara ele já ganha o dobro, talvez, do que o cara que entrega um dia depois. É nesse nível, tá? A importância da habilidade de resolver problemas. Aqui a gente vai aprender várias coisas, tá? É técnica, é velocidade, tem até o momento de você chutar as questões, tá? Principalmente para você que vai fazer prova. Dominando tudo isso aqui, você precisa mais de quê? Não precisa mais de nada. Eu tô pensando aqui que se você chega na prova, você sabe o que cai, você sabe como que você entende melhor cada coisa e você resolve tudo isso muito rápido, você passa nessa prova. Até para redação. Se você sabe como fazer uma redação, o conteúdo, se você sabe a sua maneira de escrever, qual a forma de argumentar que é melhor para você, qual o repertório que você tem, e você ainda consegue fazer essa redação numa velocidade muito rápida, com uma qualidade muito boa, então, cara, você vai tirar uma nota muito alta nessa redação. E hoje é ainda mais fácil, porque a competição ela é mínima. Se você pensar na época que eu estudava, não tinha TikTok, o Instagram não era tão badalado assim. Ainda tinha gente que usava Facebook, cara. A concorrência era muito maior e montar o plano dominando essas três etapas foi o que me fez passar. Imagina hoje, que quando você vê em qualquer esquina, tem 3, 4 pessoas ali com 19, 20 anos que passam o dia inteiro mexendo no TikTok e diz que não tem tempo para estudar. Olha a sua concorrência. Se você fizer o mínimo, você já vai sair na frente. Ah, Luiz, mas eu não tenho base, eu não tenho base. Relaxa que nesse vídeo a gente vai ver técnica também para você montar essa base. Então fica comigo. Bom, e lá no ITA, que é um lugar que eu considero que tem vários estudantes de alto nível, eu percebi que todo mundo estudava assim, tinha dominado essas três etapas. E todo mundo tinha clareza de como eles iriam chegar ali. Clareza de o que quer, a maioria das pessoas tem, né? Mas como chegar no que quer, a maioria das vezes as pessoas não têm. E aí eu percebi que se eu não tivesse desenvolvido essa clareza, eu nunca ia passar. E depois, dando aula para medicina, para Epicar, que eu dei aula também, cara, em todas as provas, quem passa tem essa clareza. Tá, Luiz, mas é muito difícil. Tem que montar cronograma, estratégia. Não, você não precisa de nada disso. Na verdade, esse é um erro muito comum das pessoas. Por que que as pessoas têm dificuldades quando elas vão estudar? Por causa disso daqui, ó. As pessoas já querem começar muito alto, as pessoas já querem começar com um cronograma pronto. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que perguntou qual é o melhor cronograma para passar em medicina no Enem. Aí eu cheguei para ela, pô, cara, se tu tá perguntando isso, eu tenho uma má notícia para te dar. Porque não tem o melhor cronograma, a melhor coisa, não tem. Cada pessoa tem uma rotina, tem gostos, tem facilidades e dificuldades diferentes. Porque, tipo assim, eu tenho uma aluna que ela tem uma pessoa doente em casa. Ela tem que cuidar dessa pessoa doente em casa. Ela estudava EAD pro ITA. Como que eu vou dizer para essa aluna que ela tem que estudar do mesmo jeito que um aluno que às vezes trabalha de manhã e estuda à tarde e à noite? Ou às vezes de alguém que nem trabalha, que estuda o dia inteiro. Como que eu vou dizer que essas pessoas têm que estudar de um jeito igual? Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava isso, né? Cada um é cada um. Cada pessoa tem o seu tempo, o seu jeito de estudar. E não adianta a gente querer forçar nada. A gente querer pegar o jeito dos outros pra gente. O máximo que a gente pode fazer é dar um norte do que a pessoa tem que fazer. E isso ela consegue descobrir sozinha. Depois eu vou mostrar como que você faz isso. Depois, com o tempo, você vai descobrindo o que é melhor pra você. Quem te diz o contrário disso tá mentindo, tá? Porque não existe alguém que do nada vai pegar um método, alguma coisa, uma plataforma e de repente vai conseguir passar numa prova. Então, se você está procurando uma solução rápida, assim, muito cuidado, porque você está no caminho de se tornar um doidinho. O que é um doidinho? O doidinho é aquele cara
que fica toda hora perguntando pro outro: ah, mas o que foi que tu fez? Como foi que tu fez? É aquele cara chato, aquele cara que todo mundo, quando olha, pensa: pô, esse daí não tem futuro, não. Porque é um cara que fica tirando dúvida até sobre qual caneta ele tem que usar. Porque ele acha que é a caneta desaprovada. Já dei palestra num cursinho, e aí o cara sabia, né, que eu tinha passado no ITA, eu pedi um gole da água dele ali. Eu bebi o gole da água, ele falou: ah, eu nunca mais vou lavar essa garrafa, porque um cara que passou no ITA pegou essa garrafa. Eu pensei: meu Deus do céu. Pensa se esse cara não é um doidinho, né? Se esse cara não chega alguém da internet dizendo pra ele que tem uma estratégia validada pra acertar 135 questões no Enem, pra ver se ele não vai querer seguir essa estratégia e largar tudo que ele já tava fazendo, que já tava dando certo, cara. E aí, basicamente, esse é o doidinho. O doidinho é o cara sem futuro. Porque o doidinho é aquele cara que depois vai pro mercado de trabalho e fica com dificuldade de arrumar emprego. Porque o que o mercado vai te pedir, na hora que você for arrumar um emprego, na hora que você quiser ser, se você quiser ser um empresário, você vai ter que ser proativo. Você vai ter que saber aprender as coisas sozinho. Você vai ter que saber tomar atitude. E é sobre atitude, né, que eu quero falar, né? Para você ser uma pessoa que tem futuro, para você não ser um doidinho, você tem que dar o primeiro passo para os seus estudos. Porque só se tem futuro quando você melhora nos estudos. Não tem como. E aí eu coloquei aqui esse remédio para ilustrar, né? Porque quando você pega uma cartela de remédio e você começa a tomar ali, você tem uma certa dificuldade e tal. Mas quando você tá no nível que tá aqui nessa foto, você já acostuma. O seu alarme ali quando toca, mal ele toca, você já sabe mais ou menos a hora, você já encerra ele ali, pega o remédio, toma, e às vezes o remédio já tá num lugar que é legal ali. Por quê? Porque o mais difícil é o primeiro passo. Depois, as coisas vão começando a ficar normais. Qualquer pessoa que tem sucesso, você pode ir, cara, qualquer tipo de sucesso. Sucesso, falando de dinheiro, relacionamento, são pessoas que estudam. E estudar, aqui já vai uma definição para você. Se você não estava anotando, já começa a anotar aí, né? Estudar é a arte de encontrar erros para não cometê-los. E você pode encontrar esses erros cometendo eles. Se você, por algum motivo, for fazer uma coisa sem saber o que você está fazendo, provavelmente você vai cometer vários erros. Ou você pode antecipar esses erros. O primeiro jeito é você ser inteligente, né? Ver os erros. Se você cometer de novo, você é burro, né? Mas se você ver os erros, cometê-los e depois não cometer de novo, aí você é inteligente. Mas você antecipar esses erros, você estudar para não cometer esses erros, aí você está sendo sábio. Então é por isso que o nome também do projeto é Sabedoria Balanceada, porque a gente te treina justamente para ser sábio. Mas para se tornar um sábio, é o que eu te falei, o que eu aprendi durante a minha história. Você não pode desistir e para isso você tem que ter clareza. E é nisso que o PAP te ajuda. Você não depende de quem está te ensinando. Você só precisa descobrir qual conteúdo que você precisa aprender, porque depois você monta um plano e aprende sozinho. Você realmente vira um autodidata, que é justamente uma das características mais valiosas que existem no mundo hoje. E esse daqui é o plano de aprovação previsível. Essa é a estrutura que você tem que dominar para você aprender aquelas 3 etapas que eu te mostrei. E no final se tornar uma pessoa com futuro. Porque eu não quero só que você passe numa prova, eu não quero só que você aprenda uma habilidade, eu quero que você use isso no seu futuro para você se tornar uma pessoa bem-sucedida, tá? E aí, só com essa parte cinza aqui, que aquele aluno lá, o Arthur, falou que ele viu a prova do IME e conseguiu resolver umas questões. Então, uma das provas mais difíceis do Brasil, só com a primeira etapa do método, o cara já conseguiu lá desenrolar muitas questões. E aí, o que a gente tem nessa etapa, né? A gente começa com o estudo do cérebro humano, mas não é um estudo do cérebro humano com aqueles, né, que muita gente quer ensinar para os alunos, aí bota muito frufru de neurociência, aqui a gente é mais prático. Eu vou te ensinar como que você vai usar a sua mente para você aprender melhor. Como que você vai potencializar a sua mente para você usar o máximo de potencial dela. E aqui a gente vai ensinar isso e você vai praticando isso ao longo do curso. E aí a gente tem essa segunda parte que são as buscas de materiais. Esses materiais que, por sua vez, são materiais que eu considero acima da média. Como que você vai encontrar os materiais acima da média? Eu ensino isso também. É importantíssimo que você tenha esses materiais acima da média para você não se perder, para você não ficar estudando
por coisa que não vale a pena, né? Eu ensino qual é a minha técnica que eu ensino para os meus alunos serem aprovados nas provas, né? Para conseguir aproveitar o máximo do que o edital em si já te entrega. E aí, depois disso, a gente passa para a etapa dos arquétipos, que eu vou já explicar para você o que é esse negócio de arquétipos, né? E aí a gente vai para a etapa 2, que os arquétipos eles são priorizados numa matriz, esse PMA, né? E aí a gente prioriza eles, que eu também vou mostrar a matriz já já. E aí a gente coloca isso num cronograma para entender algumas etapas de memória, revisão, para depois a gente entender o seu modelo pessoal de aprendizagem. O modelo pessoal de aprendizagem é um negócio que você começa a entender como que você aprende melhor os conteúdos, tá? Como que você vai aplicar suas revisões, como que você vai aplicar para você começar a aprender uma coisa nova. Porque aí, com o tempo, você começa a aprender muito mais rápido, com muito mais facilidade. E aí você precisa, depois que você já sabe como é que você aprende, que você já sabe montar os seus arquétipos, a gente vai para o caminho de ação. O caminho de ação é basicamente o que eu te disse que os empresários fazem, né? O caminho de ação aqui, né? É onde você está, onde você quer chegar, e você começa a colocar os passos aqui. Essa etapa aqui de TDQ é o treino diário de questões, que é uma maneira que eu ensino de como que você vai treinar questões todos os dias. É como se você fosse fazer um simulado todos os dias, mas ele mais reduzido. E essa etapa, essa terceira etapa, ela é muito focada no quesito das questões, né? Tem essas duas formas aqui de resolver questão, que eu vou já explicar para você. Então vamos ver logo aqui o que é esse negócio de arquétipo, né? Eu vou trazer aqui um exemplo da física, tá? Possivelmente você aí que já terminou o ensino médio, você já deve ter estudado esse assunto aqui. E eu coloquei uns assuntos aqui mais ecléticos, né, para todo mundo conseguir entender. Então, se você tiver dúvida, você manda lá a mensagem no WhatsApp que a gente responde. Então, vamos lá, vamos ver aqui um lançamento horizontal, né? O lançamento horizontal é basicamente isso aqui, né? É uma bolinha numa altura H, numa velocidade horizontal, e aí tem gravidade, né? E ele vai ter um alcance. E aí o lançamento horizontal vai ter as fórmulas de lançamento horizontal, certo? Depois, a gente vai pensar aqui no lançamento vertical. Lançamento vertical aqui, uma bolinha lançada para cima ou para baixo, né? E aí vai ter as fórmulas de lançamento vertical, certo? E aí a gente vai ter um terceiro tipo de lançamento, lançamento oblíquo, que é aqui uma bolinha, né? Um ângulo θ, que você vê aqui no canto superior esquerdo da imagem, né? E vai ter as fórmulas de lançamento oblíquo, certo? Mas se você reparar, o lançamento vertical e o lançamento horizontal, eles são o lançamento oblíquo. Só que no horizontal, o θ ele é 0 e no vertical, o θ lá pode ser 90 ou menos 90. E nos dois casos, a gente pode substituir os valores nas fórmulas aqui de lançamento oblíquo. E a gente vai ter o mesmo resultado do lançamento vertical e do lançamento horizontal. Então você percebeu aí? Na verdade, lançamento horizontal, vertical e oblíquo é tudo uma coisa só. É tudo lançamento. Porque eu preciso estudar só um para entender os três. Então eu consegui condensar isso em uma coisa só, que é o lançamento. Isso é o arquétipo. O arquétipo é o lançamento. É uma coisa que consegue resumir uma etapa do aprendizado de física. E aí você pode aplicar isso para matemática, química, português. E aí nesse caso aqui eu usei o arquétipo para condensação, para juntar mais as coisas. Mas eu posso usar o arquétipo também para espalhar mais. Eu vou te dar um exemplo aqui. Olha essa imagem. Essa imagem, ela se refere à sintaxe, né? Eu peguei essa imagem na internet e a pessoa, sem querer, ela montou uns arquétipos aqui, né? Por mim. Diminuiu meu trabalho até, né? Eu já ministrei aula de sintaxe naqueles cursos livres que eu falei que eu já dei aula, né? E na época que eu dava aula de sintaxe, eu dei 1 ano de aula de sintaxe, 2 horas de aulas por semana. Pensa que se eu usasse sintaxe como um arquétipo, será que ia ser equivalente a usar lançamento? Cara, lançamento, os 3 lançamentos, você demora uns 2 meses para aprender. Sintaxe é 1 ano com 2 horas de aula por dia. Isso não faz sentido eu dizer que os dois é a mesma coisa. Porque aqui é um plano de aprovação previsível, não é um plano de aprovação maluco. A gente tem que ter previsibilidade, então a gente tem que usar as coisas de forma equivalente, tá? Então, é muito mais fácil eu espalhar um pouco a sintaxe para vários arquétipos. Então, foi dividida a sintaxe aqui, ó, por exemplo, em sujeito, predicado, objeto, indireto, direto, adjunto, não sei o quê.
E aí, se você ver, ó, virou a sintaxe em si, virou basicamente 3 arquétipos. Eu usaria 3 aqui, tá? Aqui ele colocou 4, mas vocativa é um pedaço minúsculo, dá para juntar com esse final aqui. Então, a sintaxe poderia virar 3 arquétipos de 3 meses, por exemplo. Porque se você imaginar que eu dei aula o ano inteiro, mas tinha férias e tal, então é um total de 9 meses mesmo. Mas cada um é cada um vai interpretar da sua forma. Por exemplo, essa parte aqui do lançamento, eu já não considero o lançamento um arquétipo. Porque para mim, junta tudo no mesmo bolo de cinemática. Porque, ó, tem velocidade, tem aceleração, que no caso é a gravidade. Para mim isso é cinemática, tá? Eu já até discuti com alunos dizendo, não, lançamento é a mesma coisa que cinemática. Aluno, não, lançamento é lançamento, não sei o que, tudo bem. Se para ele tá resolvendo questão, se ele tá passando nas provas usando isso como lançamento, e eu também tô passando, né? Já passei no caso nas provas usando cinemática, qual dos dois está errado? Nenhum. Se você está cumprindo suas metas, usando os arquétipos do jeito que você está usando, tá tudo bem. E aí os arquétipos, eles vão te ajudar a quê? A quando você vê uma questão, você vai olhar para ela e dizer, pá, é isso. Para quem faz vestibular, concurso, tem muito aquele negócio do banco de questões, né? Aqui você não precisa de banco de questões, que você se torna o seu próprio banco de questões. Aí você não fica sendo aquele doidinho que quer tudo na mão. Você começa a ter as coisas por si mesmo. Você começa a se tornar um estudante independente. E aí, se você vai entrar na faculdade, você vai começar a tomar conta das iniciativas lá. Se você é uma pessoa que vai passar no concurso, quando você chegar no seu trabalho lá, você não vai ser aquela pessoa que é explorada, porque as pessoas veem que é uma pessoa mais inocente. Fazer isso aqui é uma questão de maturidade até. E aí a gente vai usar esses arquétipos e vai usar o PMA, a priorização na matriz de arquétipos. E que matriz é essa, né? Essa matriz aqui de priorização, ela é muito usada no empreendedorismo. Ela é usada de uma forma um pouco diferente. Eu adaptei para trazer para o nosso mundo de estudos. Aí, se você reparar aqui, tem o que é importante, né? Importante pode ser tanto que vale mais, que cai mais, né? Se você faz o Enem, por exemplo, alguns assuntos valem mais, né? E aí você também tem que levar em consideração a recorrência, que é para você acertar mais questões. E aí difícil e fácil é novamente muito pessoal, né? Para você entender quanto tempo que você vai estudar aquilo ali. O que é mais difícil, você vai ter que estudar mais tempo. O que é fácil, você vai ter que estudar um pouco de menos tempo. E aí tem toda uma lógica de priorização para montar essa matriz aqui, né? Que é uma aula inteira sobre isso, só sobre isso, né? Que eu ia me alongar demais. E aí, cara, só com essa primeira etapa, você conseguindo montar os seus arquétipos, sabendo fazer isso do jeito certo, você montando a sua matriz, priorizando tudo direitinho, você já consegue fechar mais de 70% de qualquer prova. Eu boto minha mão no fogo por isso, porque eu tenho os alunos que fizeram isso e já passaram nas provas mais difíceis, medicina, ITA, tem o aluno que passou no Banco do Brasil, tem o aluno em tudo que é canto aí, cara. Eu tô procurando agora um aluno de concurso público para fazer ele passar num concurso público e também ter mais um depoimento de aluno aqui. E o empresário, né? Até agora o único empresário que usou fui eu, que eu uso tanto no meu emprego quanto agora nas empresas que eu tô fundando, né? Explicado aí os arquétipos, as matrizes. Vamos voltar aqui, a gente parou no TDQ, né? Que é o treino diário de questões. E aí a gente vai começar a entender o conceito de Big Idea de questão, que é uma maneira de você conseguir resumir todas as questões que você lê, uma frase simples que vai te facilitar e vai fazer você interpretar melhor o que você está lendo. Pode ser tanto para a questão quanto para a leitura mesmo, tá bom? E a gente vai pegar a ideia de macacos, que complementa essa ideia de Big Idea, que os macacos... Esse nome, né, na verdade não fui eu que dei esse nome, é que o pessoal lá no ITA usa muito isso, esse nome de macaco. Porque eu não sei se você já viu aqueles macacos jogando joguinho da memória. Eles não jogam joguinho da memória porque eles são bons naquilo, não. É porque ele vê a tela piscando no lugar e aí ele começa a repetir. Então, essa é a frase, né? Macaco vê, macaco faz. E você vai precisar encontrar os seus macacos na hora do estudo, né? Cada conteúdo tem os seus macacos, até para empreendedorismo, para você entender. Até para virar empresário, você precisa ter os seus macacos. Porque senão vai dificultar muito a sua memorização, a sua habilidade de resolver problemas, a sua interpretação dos momentos. Então, isso ajuda demais. E aqui você fecha essa etapa com a parte do suporte, que é você começar a ajudar os outros para garantir que você está aprendendo, né?
É até uma crença que as pessoas têm que é muito ruim. Tem gente que fala que é ensinando que se aprende, né? Só que não. A verdade é que você ensina para você ter certeza de que você aprendeu, porque você não consegue ensinar aquilo que você não tem com clareza na sua mente. E essa é a palavra, clareza, né? Inclusive, a big idea desse vídeo é que você só consegue ter sucesso se você tiver clareza. E aí você vai começar uma etapa que é aqui quando você já está bem avançado, você vai fazer uma etapa que eu chamo de autométodo, que é você pegar esse método aqui, pegar o seu método de aprendizado, pegar as outras coisas que você tem experiência de vida, você vai montar estrutura de coisas que são replicáveis e modulares, assim como é o PAP. Ele é replicável, porque qualquer um consegue fazer para aprender qualquer habilidade, e ele é modular, ou seja, quando você faz um, você pode fazer um outro para passar por cima desse e usar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, você não vai montar só para matemática, você vai montar para matemática, física, química, entendeu? E aí que vem a etapa da previsibilidade. Você vai começar a entender quanto tempo que você demora para aprender as coisas, porque você já tem o seu MPA, o seu caminho de ação, etc. E você vai fechar isso com chave de ouro, que são algumas técnicas que eu ensino lá no final, para você mudar também um pouco da mentalidade, para você começar a sair dessa cabeça de estudantezinho de método tradicional, modelo tradicional. Você já passou, claro, por uma jornada, mas no final eu vou te dar uns estalos na mente para você, cara, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, e aí você vai começar a aplicar isso para sua carreira, networking, currículo, investimento, negócios, que é o que eu também estou fazendo agora. Agora eu estou tentando aplicar o que eu aprendi para negócios, né? Eu estou te mostrando aqui um pouco do que eu estou fazendo. E se você reparar, o PAP, ele é uma grande metalinguagem. Metalinguagem é a figura de linguagem, né? Que é quando você usa uma coisa para falar dela mesma. Por exemplo, você usa um livro que explica como fazer um livro. Isso é metalinguagem. E o PAP, ele é um PAP do PAP. Não sei se você entendeu esse trava-línguas, mas ó, eu vou te explicar melhor. Claro, né? Esse aqui é o caminho de ação se você é um estudante com base que quer montar um PAP. Então, a primeira etapa é você comprar o PAP, é você entrar para o método SB. E aí, entrando para o método SB, a gente vai passar pela primeira etapa, que é intimidade com conteúdo. Se você reparar, ó, o caminho de ação que você vai montar para matemática, para física, para programação, para empreendedorismo vai ser esse daqui. Esse é o caminho de ação que você vai montar, né? E esse aqui é o caminho de ação para você aprender o PAP. Então, a primeira etapa é intimidade com conteúdo. Então, você vai fazer o estudo do cérebro humano, busca de materiais, arquétipos, e aí vai montar a sua matriz, colocar isso num cronograma, vai fazer as etapas para encontrar o seu modelo pessoal de aprendizagem, e a partir disso você já vai conseguir montar o seu caminho de ação. Depois que você montar o seu caminho de ação, enquanto você segue o seu caminho de ação, você vai treinar as técnicas de questão e você vai ter o treino diário de questão. E treino diário de questão não é só eu ensinando a você montar um simulado, tá? É eu ensinando você a aplicar técnicas para você descobrir as suas melhores técnicas, que faz parte do seu MPA, querendo ou não. E aí, no final de tudo, montou o caminho de ação? Já estudou o que é Big Idea? Já aplicou algumas coisas? A gente vai partir para uma análise individual. Você vai preencher um formulário explicando o que você faz, o que você quer aprender e tal. A gente vai analisar, eu no caso, né, vou analisar o seu caminho de ação, o seu PAP, e a gente vai te dar um feedback para você entender, cara, você tá errando nisso, ou então, tá muito bom, parabéns, ou, cara, troca essa etapa aqui por isso daqui. Não, esse arquétipo aqui, ele tá muito longo. Então é isso que você vai entender, tá? E aí vai ter aquele cara, né? Ah, Luiz, mas eu não tenho base, não tem problema. Também tem um caminho de ação para você, tá? E o que você vai fazer é comprar o PAP, depois você vai direto para o estudo do cérebro humano, que essa etapa ela é essencial, mas aí você vai para um bônus da base nos estudos. Até você que às vezes acha que tem base, eu recomendo você assistir essas aulas para entender se você tem base. A gente vai passar por uma etapa que se chama visão geral de conteúdo, que é basicamente você passar por um ano de cursinho em um dia. E aí você vai entender
Pô, cara, eu não sei exatamente qual é o conteúdo, mas eu sei como que ele cai na prova, eu já sei como que eu posso estudar ele, por quais lugares eu posso estudar ele. Eu já sei qual é o conteúdo. Tem gente que não sabe nem o que que cai na prova. Então a gente vai mostrar isso, porque aí você já começa a sua prática básica, mas você pode também já ir direto para o processo inicial. Já é direto, buscar os materiais, e aí depois disso é tudo igual a quem tem base. E para facilitar ainda mais esse processo que vocês vão ter aí, tem uma coisa aqui para automatizar essa jornada de vocês. Então, ó, esse aqui é o Auto Planner, que é uma planilha, tá? Mais para frente eu quero fazer um aplicativo disso daqui, e aí eu vou cobrar mais caro por ele, né? Meu bolso fica até feliz. Esse Auto Planner, ele funciona assim, né? Aqui tá preenchido só português, né? Os anos aqui em cima, as coisas aqui embaixo, né? Mas a gente pode fazer, por exemplo, se você for empresário, a gente pode, ao invés de usar português, a gente vai usar financeiro aqui. Se você for programador, a gente, ao invés de usar português, vai usar lógica, vai usar, enfim, alguma coisa que faça parte aí do seu estudo. Bom, aqui está preenchido só português, né? Porque esse aqui é uma planilha de teste, né? Não dei na mão de nenhum aluno. Aí lá no PAP eu recomendo os alunos a preencherem aqui os arquétipos, né? Automaticamente ele monta gráficos dos arquétipos de todas as matérias. Nesse caso aqui é uma planilha usada por um aluno que estava estudando para o ITA, mas dependendo do seu foco, eu monto uma planilha para você, né? Enfim, tá aqui os gráficos, né? E aí, se eu preenchesse as outras matérias também ia ter, né? Mas por enquanto tá preenchido só português aqui. Aqui você vai poder. Vem uma lista automática para você colocar se é fácil ou difícil, para você colocar na sua matriz. E depois a gente tem o nosso mágico gerador de questões, que você vai pegar um arquétipo aqui. Por exemplo, ele tem um arquétipo aqui que é fonologia. Fonologia, eu vou pegar aqui a questão 1 do ano de 2020, né? Isso aqui ajuda demais qualquer pessoa que está estudando para uma prova. Você percebe que isso não é um banco de questões, né? Isso aqui é você sendo o seu próprio banco de questões com os seus arquétipos, do jeito que você entende a matéria e que você vai resolver as questões todos os dias. Então, cara, isso aqui é uma mão na roda, tá? Eu, na época que eu era estudante, eu queria realmente ter conseguido traduzir antes esse meu método aqui, entendido que é necessária essa clareza. Como que eu vou alcançar essa clareza? Como que eu vou chegar nos meus objetivos? Quais passos eu preciso ter? Tudo isso você vai conseguir ter se você entrar para o método SB agora. E o que que você vai ter entrando para o método SB? Você vai ter o acesso ao curso do plano de aprovação previsível, mas além disso, você vai ter acesso a um ano da comunidade SB. Como assim? Para quem entrar nesse final de 2023, vai ter esse acesso a um ano da comunidade. Na comunidade, a gente vai ter as mentorias ao vivo, a gente vai ter a sua análise individual, né? E a gente vai fazer mais análises individuais, caso a primeira análise não tenha sido satisfatória. A gente vai ter o Tira Dúvidas do WhatsApp, que é o grupo que a gente tem da comunidade, que o pessoal vai mandando dúvida, vai conversando. É bem legal, tá? E eu fico lá só como curador da comunidade, às vezes eu também tiro uma dúvida de outra pessoa. E os cursos, né? Você vai ter o PAP com o Auto Planner e as aulas. Quando eu lançar o aplicativo, você não vai pagar nada, você vai ter o seu acesso gratuito, né? Se você já estiver dentro da comunidade. E vai ter os cursos on demand. O que é isso? Os alunos, eles me pedem sempre alguns assuntos para fazer cursos. Por exemplo, um que está em confecção agora é o curso Mentalidade de Exatas, que é um curso que eu ensino como que você vai se tornar uma pessoa de exatas, né? Então, sou um cara que passou no ITA, eu sei mais ou menos qual é o caminho que você tem que seguir. Esse método do Mentalidade de Exatas, por exemplo, eu fui desenvolvendo, já ajudei alunos que eram totalmente de humanos a ficarem de exatas. Então, é bem legal. Fora que eu vou ensinar como usar Big Idea para redação, como você pode usar uma lógica de premissas, que é uma coisa bem legal para redação também. Vai ter curso, né, enfim,
para empreendedorismo, que é o que eu estou me envolvendo agora, e eu vou ensinar isso lá dentro também da comunidade. Então, vai ter coisa para todo mundo nessa comunidade, né? E qual o problema se você não quiser agora comprar o PAP? O problema é que no começo do ano eu vou fazer um evento para chamar uns alunos e esses alunos eles vão entrar para a comunidade SB. Eu vou ofertar a comunidade SB. E ela vai custar o triplo do que ela está custando agora. E não vão ser 12 meses, vão ser só 3 meses. Então, se você realmente gostou do que eu te mostrei aqui, quer entrar para entender, para aprender a montar o seu plano comigo, com eu pegando na sua mão e te levando até o seu plano, fazendo sua análise individual, tendo mentorias ao vivo comigo 2 vezes por mês. Cara, não deixa essa decisão para depois, tá? É a mesma coisa, né? Você tem clareza do que você quer. Com certeza deve estar passando na sua cabeça aí a clareza da sua meta. Qual o seu sonho? Qual a sua meta agora? O que que você quer conquistar? Tendo essa clareza, com certeza agora você teve uma clareza muito maior de que você precisa montar um plano. E talvez você, estando até aqui nesse vídeo, você talvez esteja meio perdido, não tenha esse plano ainda montado. E cara, às vezes também, o que você está sentindo é medo. Tem essa frase aqui, né, que é até uma arte meio não verbal, mas com palavras, né? Tudo que você quer está do outro lado do medo. Eu não sei se você está com medo de começar, eu não sei se você está com medo de pedir para os seus pais, né? Uma dica até que eu dou é de falar com seus pais, de tipo assim, né, dependendo do seu tipo de coisa, né? Eu sou mais afrontoso, mas você pode chegar, não, pai, é que eu queria te pedir um negócio, mas tô com vergonha que eu, sabe? Não sei se o senhor vai querer. Funciona. Seu pai, sua mãe, enfim, a pessoa que tem essa representatividade aí, padrinho, tio, tia, vai chegar pra você, e vai dizer, não, relaxa, é pro seu estudo, é pro seu futuro, vou te ajudar e tal. Mas para isso você precisa perder o medo de pedir. Tem um aluno que tinha medo de pedir, né? Tenho vários que tinham medo de pedir para os pais, para na época, né, que eu oferecia só mentoria. O que aconteceu? Eu incentivei a pessoa a pedir. Você quer? Quero. Então pede, cara. O máximo que você vai receber é não. E na hora os pais aceitaram, entendeu? Mas tem que pedir do jeito certo. Não é chegar. Eu até falo, né? Se eu for para um evento de empresário, não sei o quê, e aí eu deixar de, por exemplo, ah, amor, não vamos poder sair essa semana porque eu vou ter um evento. E aí eu voltar do evento, ela perguntar como é que foi? Eu disse só, ah, foi legal, gostei. Cara, ela vai ficar maluca, entendeu? Se você chegar pro seu pai e dizer, não, pai, é porque eu quero comprar um curso. Que é esse curso? Ah, o curso vestibular. Não vai dar, né? Agora, se eu chego pra minha namorada e digo, não, pô, no evento, tinha uns cara muito massa, tinha cara que era milionário, e eu aprendi tal coisa, tal coisa, tal coisa. É diferente. Chegar pros seus pais, não, pô, porque é um cara que passou no ITA, tá abrindo um curso dele para ensinar a montar um plano para eu ter uma minha aprovação previsível. Olha só, entendeu? Você falar isso pro seu pai com entusiasmo, vai ficar muito mais convincente. Ele vai entender que isso vai te ajudar. Se você não deixa os outros entenderem a clareza do que você quer, é muito difícil você conseguir o que você quer. Essa é a verdade, né? E tem gente que às vezes acha que, ah, não quero pagar, eu quero estudar de graça. Já escutei isso de um aluno, tá? Ele, não, porque eu pretendia não gastar nada pra passar, né? Gostei muito do que você me mostrou, não pretendia gastar nada. Aí eu fiquei, cara, que pessoa que não entende o valor de investir em educação, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Se aqui eu tivesse te oferecendo um iPhone 15 tá R$ 10.000, né? Então, se eu te oferecesse um iPhone 15 por R$ 500. Você compraria? Cara, eu aposto que você ia tirar dinheiro de onde nem tem. Você ia pedir pro seu pai, você ia implorar, ia ficar insistindo, insistindo, ia ficar sendo chato até ele comprar. E talvez do jeito que você falasse, ele até perceberia o valor disso e compraria. Mas daqui a, sei lá, 4 anos, o seu iPhone 15, daqui a 5 anos, vai. O seu iPhone 15, ele não vai estar valendo 10 mil, ele vai estar valendo uns 2 mil, uns R$ 1.000. Se você comprasse o iPhone por R$ 500, você, na verdade, lucraria 1.500, né? Porque daqui a 5 anos ele ia estar valendo 2 mil. Agora, se você entra para um curso como esse, que você já viu que vai te fazer evoluir, não adianta, daqui a 5 anos
Eu duvido que você não esteja ganhando um salário, se você não ganha ainda, né? Eu duvido que você não esteja ganhando um salário de pelo menos 30 mil reais no ano. Porque foi isso que aconteceu comigo. É isso que está acontecendo com essa minha aluna que está fazendo residência. E você pode ser o próximo. Eu não te garanto que você vai passar. Pelo contrário, não existe curso nenhum que te garante que você vai ter sucesso. Não existe. Se existir, você me fala. Me fala, manda um direct no Instagram, pelo amor de Deus. Porque eu vou virar sócio do cara que tem esse curso que garante sucesso, pô. Porque a gente vai ficar bilionário. A gente vai fazer um marketing disso aí, vai ficar bilionário. Mas não existe. É impossível ter um curso que garante sucesso. O que isso aqui vai garantir é que você vai ficar uma pessoa mais inteligente, você vai ter mais clareza e que você vai ter mais chance de alcançar as suas metas, o seu sucesso, entendeu? E por mais que você não alcance seu sucesso, por mais que eu fiz a pior prova do ITA da minha vida, mesmo assim eu passei no ITA. Se eu não passasse, eu ia conseguir passar em medicina com certeza, que eu tava no nível altíssimo. Eu quero que você fique assim, no nível alto. É isso que eu quero. Então, essa é a lição no final, né? Não tenha medo de pedir se você precisa pedir. Não tenha medo de gastar, porque não é um gasto, é um super investimento. Eu duvido você ter um investimento que você investe o valor que você vai investir aqui hoje e daqui a 5 anos você vai receber 30 mil reais. Não existe esse investimento. É só o investimento em educação. Então, não perde essa chance. Clica no botão aqui embaixo para falar com a gente no WhatsApp. A gente vai te atender, a gente vai entender o que que você faz. Você vai conseguir tirar suas últimas dúvidas para poder finalmente entrar para o PAP, participar da comunidade SB por um ano. Eu duvido que você não evolua muito nessa jornada. Então, clica no botão aqui embaixo para você finalmente conseguir usar todo o seu potencial com os estudos e ter o futuro que você quer. Uma carreira de sucesso, a faculdade dos seus sonhos, passando no concurso dos seus sonhos, orgulhando seus pais, orgulhando sua namorada, seu namorado, se você tem, orgulhando seus amigos. Tendo aqueles amigos que falam, ó, esse meu amigão aqui, ó, cara passou no ITA, cara tá ganhando bem hoje. Porque eu sei que no fundo é isso que a gente quer, é isso que a gente conquista com os estudos. A gente conquista a liberdade. Então não perde seu tempo. A sua hora de brilhar é agora. Clica no botão abaixo e a gente se encontra do outro lado. Um abraço.